noite. O tema é como lidar com a dúvida. Como lidar com a dúvida? A pergunta mais inquietante para o crente é a pergunta por quê? Por quê? Os pais perdem uma filha de 6 anos devido a uma leucemia e perguntam por que Deus tirou a nossa filha da gente. Isso aconteceu lá em Sorocaba. Perderam a filha. Eu tenho parentes que perderam filhas, perderam uma filha com leucemia também. A minha prima Edilane também, a família perdeu. E na ocasião perguntaram por que Deus nos tirou. Isso abala muito a fé de alguns irmãos. O marido perde o cônjuge num acidente, e ele também automobilístico, né? Ele indaga por que Deus permitiu que isso acontecesse. Essas perguntas acerca de Deus são de 2 tipos inquietantes. A primeira pergunta é por que Deus faz alguma coisa? E a segunda pergunta que as pessoas também costumam fazer, por que Deus não faz alguma coisa? E a segunda pergunta é por que Deus faz alguma coisa? Porque às vezes Deus não faz e as pessoas perguntam por quê? E às vezes Deus faz, aparentemente, ou permite que as coisas aconteçam e as pessoas perguntam por quê? De repente acontecem coisas na nossa vida. A gente perde o emprego, às vezes perde a saúde, perde um ente querido, perde algumas coisas que nós temos aqui nesse mundo e isso abala a fé de muitos cristãos. Outro dia eu fiquei sabendo lá em Sorocaba que uma irmã nossa da igreja, Tobias, perdeu o seu esposo no Covid, com a Covid-19. Eu perdi minha cunhada também, mas disse que essa irmã estava muito abalada, ela estava meio revoltada com Deus, porque Deus tirou o marido dela, um homem tão bom, cristão da igreja, ancião da igreja, morreu na Covid-19. E depois ela voltou novamente a se firmar na igreja, nos caminhos de Deus. Então, irmãos, nós temos as palavras do Senhor Jesus Cristo. As palavras de Jesus Cristo são muito importantes. Quando ele disse certa vez: quando vier o Filho do Homem, na sua segunda vinda, quando vier o Filho do Homem em glória e majestade, achará porventura fé na terra? Ele faz a pergunta: ele vai achar fé na terra? Vai achar fé na sua igreja? A sua igreja estará pronta para recebê-lo? Então tem um livro na Bíblia, um pequeno livro na Bíblia, que descreve essa questão, essas questões desta forma. É um pequeno livro do Velho Testamento que nós vamos abrir agora. É um livro que está entre o profeta Naum e o profeta Sofonias. E o livro que fica no meio dos dois é o profeta Abacuque. Vamos abrir Abacuque, irmãos. O profeta Abacuque. O profeta Abacuque tinha essas 2 questões diante de Deus. Por que Deus não faz alguma coisa? Primeira pergunta dele para Deus: por que Ele não faz alguma coisa? Abacuque, ele profetizou mais ou menos por volta do ano 630 a.C. 630 a.C. E no tempo, os estudiosos dizem que possivelmente foi no início, mais provável que foi no início do reinado do rei Josias. Josias reinou do ano 640 ao ano 609 a.C. Então, quando mais ou menos 630, Josias, com 8 anos de idade, começou as reformas em Israel, em Judá. 8 anos de idade.
Então, coincide justamente, possivelmente coincide com as reformas profundas, mas ainda havia muito problema em Judá. E o que estava acontecendo em Judá? Duas coisas preocupavam demais o profeta Abacuque. O profeta Abacuque escreve o seu livro com três capítulos, foram divididos em 3 capítulos. Então ele começa no verso 2 clamando ao Senhor. Abacuque 1, verso 2: Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Verso 3: Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. E aonde estava acontecendo isso? Em Judá, em Jerusalém, onde ele exercia seu ministério como profeta. A violência estava demais lá em Jerusalém, e a injustiça também tinha tomado conta da cidade. Violência, injustiça. Será que é o retrato, representa bem os nossos dias? Violência, injustiça, litígio, a lei se afrouxa. E nós costumamos falar muito que a lei do Brasil é muito frouxa mesmo, é muito fraca a lei do Brasil. Ela é uma lei de 80 anos, tem mais de 80 anos a lei do Brasil, a lei criminal. Quando ela foi feita, ela era boa. 80 anos atrás ela era boa, é muito boa, mas depois de 80 anos continuar a mesma lei, depois de tudo que mudou, sendo que tudo vai mudando. 80 anos atrás não tinha carro voador, não tinha celular, não tinha robô, não tinha nada disso. Está começando agora, essas coisas não existiam, e tantas coisas. A lei também. O Brasil há 80 anos atrás tinha 70 milhões de habitantes, nem isso. Agora tem 212, 215 mais ou menos milhões de habitantes. Então as coisas mudaram, o homem aumentou a maldade do ser humano, aumentou. Então o profeta também estava preocupado com isso, e ele questiona Deus, irmãos, questiona a Deus, fazendo essas perguntas para Deus. Até quando, Senhor? Ele pergunta. Isso que Abacuque fez, ele disse para Deus: até quando eu clamarei e o Senhor não vai responder, o Senhor não vai fazer alguma coisa? Eu queria que Deus fizesse alguma coisa para que acabasse essas coisas. E ele estava fazendo isso já há algum tempo como profeta. Ele estava orando a Deus, estava questionando essa preocupação pela maldade que prevalecia na sociedade, e nada parecia mudar. Como está acontecendo hoje? A injustiça continuava a predominar. O profeta conclui que Deus não estava ouvindo a sua inquietação. Então ele questiona, ele lamenta diante de Deus. Algumas pessoas hoje falam do profeta Abacuque: por que um profeta, como que pode um profeta questionar a Deus dessa forma? Como é que ele pode fazer essas declarações para Deus? Nós, quando vamos orar, temos que orar com reverência diante de Deus. Deus é todo poderoso, o Criador. Deus nos ama, mas Ele é justo. E agora um profeta está questionando a Deus. Mas se nós tivermos na Bíblia, irmãos, outras ocasiões, no salmista também, no Salmo, tem aqui, até anotei, Salmo 13, Salmo 22, vamos ler por questão de tempo. É muito lindo, maravilhoso, mas não dá tempo para a gente ler tanta coisa. Ele também questiona Deus. Ele também pergunta: até quando, Senhor, essas coisas vão continuar? E Jeremias também, no capítulo 20, dos versos 7 a 18, ele também questiona Deus sobre o que estava acontecendo em Judá, posteriormente a Abacuque. Jeremias já foi bem próximo da destruição, bem próximo da destruição de Jerusalém. Então, entre outras lições
Abacuque deixa claro que não é errado ter um diálogo franco com Deus e lutar para entender como o Senhor lida com os seres humanos. Embora precisemos manifestar respeito e reverência pelo Todo-Poderoso, o questionamento honesto dos caminhos do Senhor pode resultar no aprofundamento da nossa fé, e fortalecer a nossa conexão com Deus vivo. Então, Deus até nos incentiva. Aliás, nós oramos muito pouco, e Deus fica triste com isso. Se nós orássemos mais, teríamos mais poder. E Abacuque, segundo a Bíblia, era um profeta de oração. Ele era chamado de profeta, um porta-voz de Deus. Ele estava acostumado a conversar com Deus. Ele estava acostumado a ter as visões de Deus. Ele estava acostumado com a presença de Deus na sua vida. Será que nós temos esse costume? Às vezes não fazemos de Deus um amigo. Abacuque com certeza era muito amigo de Deus. Mas esses questionamentos de Deus, quando Deus agora conversa com Abacuque, ele responde para Abacuque o que ele queria. Ele dá uma resposta para Abacuque. Vamos ler na Bíblia a resposta de Deus a Abacuque. Como é que Deus ia lidar com a violência, com a injustiça, com aquelas coisas horríveis que estavam acontecendo em Jerusalém? O rei Manassés anteriormente, que era filho do rei Ezequias, o rei Manassés, a Bíblia diz que ele tinha transformado em rios de sangue as ruas de Jerusalém. Rios de sangue corriam por Jerusalém. Ele tinha feito até o seu próprio filho passar pelo fogo, tinha matado o seu filho queimou a um outro deus chamado Moloque. Moloque era adorado por Manassés. Posteriormente Manassés também se converteu a Deus, se arrependeu. Aí, como é que Deus ia trazer agora a justiça, a paz para Jerusalém novamente, acabar com tudo isso que estava acontecendo? Aí Deus falou o seguinte, irmãos. Deus agora responde, versos 5, vamos ler agora os versos 5 a 11. O Senhor, a resposta do Senhor para Abacuque: o Senhor enviará os babilônios contra Judá. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. E a descrição, irmãos, do livro de Daniel sobre Babilônia é exatamente isso. Lá fala que Babilônia era um leão com duas asas, mostrando a velocidade com que esse povo, os babilônios, os caldeus, conseguiram dominar as nações naquela época. E estava para acontecer, estava se aproximando disso. E ele descreve, Deus descreve aqui como eles eram, como eles foram na história mesmo. A história retrata exatamente isso. A velocidade como voam como a águia que se apressa para devorar. Olha que interessante. Na história nós vemos exatamente isso que aconteceu. Os babilônios eram assim. Eles todos vêm com violência. Vejam lá, a exatidão do texto bíblico, o cumprimento da profecia. Eles vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia. Eles foram semelhantes aos assírios. Os assírios e os babilônios tinham o costume de ajuntar os povos e levar para a terra deles, como cativos. E fizeram isso com Israel. Fizeram isso com a terra de Israel, com Judá. E agora Deus está descrevendo que isso aconteceu. Já estava no futuro, no tempo de Abacuque. Hoje nós olhamos já para o passado, é muito, muito longe já no passado o que aconteceu. Debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, coisas, as tomam fazendo rampas de terra. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele colocou correntes de bronze amarradas sobre o rei Zedequias, melhor dizendo, o rei Zedequias, e colocou uma argola no seu nariz e o levou e furou os dois olhos, matou os filhos dele. A Bíblia diz. Veja a violência desse povo, desse inimigo de Israel. Matou os filhos de Zedequias, matou os seus
filhos diante dos seus olhos, depois foram os 2 olhos de Zedequias, e pôs uma argola no nariz dele, e cadeias de bronze, e o levou para Babilônia, junto com todos os cativos de Judá. Eles passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados. Eles são culpados. Agora Deus fala que Babilônia também será culpada. É culpado porque eles diz que os judeus é o próprio poder. O Deus deles era o poder que eles tinham, o poder que eles achavam que nada poderia vencê-los, poderia derrotá-los. Aparentemente sim. E agora, irmãos, nós vemos aqui que uma comparação desse tempo em que os babilônios iriam invadir a terra de Judá, nós comparamos esse tempo com os nossos dias. O que está prestes a acontecer agora nos nossos dias? Essas coisas vão se repetir novamente. Haverão perseguições, os poderes das nações se unirão para perseguir o povo de Deus novamente, chamada a igreja militante, mas ela será triunfante no final. Em 2 Timóteo 3, versos 3, 1 a 7, nós vemos o retrato dos nossos dias. Vamos sair um pouquinho lá do Abacuque, do profeta. Vamos lá para 2 Timóteo. São versos assim conhecidos, mas é bom nós sempre relembrarmos. Não quer dizer que eles são muito usados pelos pregadores, pelos evangelistas, mas é um retrato também dos nossos dias. E nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Estamos pouco antes da segunda vinda de Jesus. Amém. Como Judá estava tinha pouco tempo para que os babilônios invadissem Jerusalém, Judá. Se nós vemos no tempo de Abacuque, faltavam apenas 25 anos para isso acontecer. Quando ele estava escrevendo essas palavras, faltavam 25 anos. 25 anos depois, os babilônios invadiram Judá e destruíram completamente Jerusalém, o templo e tudo mais. E mataram milhares. Aliás, muitos tinham morrido de fome com o cerco dos babilônios. Foram 18 meses de cerco. E olha as condições dos últimos dias, irmãos. Sabe, porém, 2 Timóteo 3, 1 a 5, sabe, porém, que nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. Afasta-se também desses. Essa tradução que eu tenho aqui deve ser um pouquinho diferente da dos irmãos. É a tradução Almeida, século 21, né? Ela tem uma linguagem um pouco diferente, mas é interessante, né? Os irmãos têm outras traduções, podem ver que os sinônimos são iguais. Sinônimos significam a mesma coisa. Não tem nada bom nos nossos dias, não tem nada de bom. Essa é o retrato. Aqui está o retrato dos nossos dias também. Pouco antes da segunda vinda de Jesus, a senhora White, irmãos, teve uma visão, em certa ocasião, 16 de abril de 1906, ela ainda estava viva, e ela teve uma visão sobre os juízos de Deus que cairiam sobre esse mundo pouco antes da volta de Jesus. Olha, isso aqui nós não encontramos muito fácil nos livros dela. É só um pedacinho, mas olha o que ela escreveu, irmãos. Ela disse assim: eu estava em Loma Linda, na Califórnia, em 16 de abril de 1906. Uma cena assombrosíssima me foi revelada. Numa visão noturna, estava eu numa elevação de onde via as casas sacudidas como o vento sacode o junco. Os edifícios grandes, enormes, gigantescos do nosso tempo e pequenos eram derrubados.
os sítios de recreio, teatros, vamos acrescentar aqui, teatros, hotéis, shoppings, mansões suntuosas, estádios de futebol, eram sacudidas e arrasados, muitas vidas eram destruídas, e os lamentos dos feridos e aterrorizados enchiam o espaço. Só esse pedacinho é suficiente, já precisa mais. Testemunho Celeste, volume 3, páginas 329 e 331. É isso aí. Essa destruição que vai acontecer nos últimos dias. As profecias indicam isso. As profecias estão diante de nós, irmãos, indicam essas coisas. Agora, Abacuque, vamos voltar para Abacuque. Abacuque não gostou da resposta de Deus. Abacuque achou que, por que, ele pergunta agora, por que Deus ia usar os babilônios para destruir Jerusalém, para destruir Judá? Vamos ver aqui, Abacuque 1, 12 em diante. Ele diz: a queixa do profeta pela invasão babilônica. Agora ele se queixa novamente: ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos. Olha a certeza do profeta, irmãos: não morreremos. Nós não morreremos. Ó Senhor, puseste esse povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para correção. Na Bíblia, irmãos, nós vemos dois tipos de juízos de Deus. Tem dois tipos de juízo: o juízo direto e o juízo indireto. Mas o que o irmão está falando? O juízo direto, o que seria o juízo direto? Juízo direto de Deus, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo eterno. Juízo direto. Quando Deus mandou o dilúvio, juízo direto. Quando Deus usou os babilônios para punir, para disciplinar o povo de Israel. No caso era só Judá, tipo de Judá agora. Israel já tinha sido punido ao norte. Israel do norte tinha sido punido. Mas ainda Israel do sul, Deus deu mais um tempo para eles. Juízo indireto. Ele usa as nações da terra. Ele usa outros povos para disciplinar o seu povo. E aqui a gente vê esse tipo de juízo, ele usando o povo babilônico para punir. Só que o profeta não aceita. O profeta questiona na sua oração, na sua conversa com Deus. Ele fala: como que o Senhor pode usar um povo tão mau, e eles eram tão perverso, tão violento como os babilônios? Como que o Senhor pode, um Deus santo como é o Senhor, contemplar a maldade? Ele diz. Aí ele fala, irmãos, como o Senhor pode usar os perversos e te calas, enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Verso 13. O ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Como o Senhor pode usar os babilônios? E aí ele descreve aqui no final, né, como que os babilônios em Magir pegavam os povos como peixes, como a rede, como se fossem peixes. A facilidade com que os babilônios conquistaram a terra. Foi o primeiro império mundial. Daniel capítulo 2, cabeça de ouro. A cabeça de ouro é a Babilônia, um império poderoso e rico, muito rico. Não faltava ouro lá. Não faltava ouro para os babilônios. Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, irmãos, ele faz uma estátua de 27 metros de altura, com 3 de comprimento. Não, 27 de comprimento, 3 de largura, né? 3 de largura. De ouro puro, aquela estátua lá de Daniel, capítulo 3. Tudo era ouro, cabeça de ouro, um império, o primeiro império mundial. Mas naquela ocasião os babilônios nem ainda estavam muito se destacando, eles estavam no começo ainda
desenvolvimento ali naquela região como o maior império, o primeiro império mundial que nós tivemos. E daí Abacuque questiona: será que o Senhor vai permitir que ele continue esvaziando a sua rede, verso 17, e matando sem piedade os povos? Esvaziava a rede e continuava matando outros povos, esvaziava a rede e matava os outros povos, e eles fizeram exatamente isso na história. Aí, capítulo 2, irmãos, Abacuque agora espera para ver a resposta de Deus. Eu me queixei, agora quero ver o que Deus vai falar sobre isso. Como Deus vai responder o meu questionamento? Aí ele diz: eu me coloco numa torre de vigia, me coloquei numa torre de vigia, numa fortaleza, e estou vigiando para o que Ele me dirá como resposta à minha queixa. Ele, o Senhor, Deus. E a resposta do Senhor: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passa correndo possa lê-la. Agora você vai fazer uma placa bem grande, um outdoorzinho, um pequeno outdoor aí, e você vai colocar diante do pessoal aí, do povo de Israel. Você vai colocar diante do povo, e essa placa vai dizer o seguinte: essa visão é para tempo determinado, é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Quanto tempo determinado e se apressa para o fim? Quanto tempo faltava? Eu acabei de falar para os irmãos. Quantos anos faltavam? 25 anos para Babilônia. Bastante tempo, né? Faltava muito tempo, muito pouco tempo, né? O que você faria se você soubesse que Jesus vai voltar daqui a 25 anos? Que Jesus vai invadir a terra com seus anjos poderosos, valorosos em poder, vai invadir a terra para ver a consumação da história daqui a 25 anos. Eu não estou marcando data, é só uma analogia que eu estou fazendo. É claro que nós não sabemos o dia nem a hora, não sabemos, não podemos marcar a data, mas estamos vendo os acontecimentos. E como é que Deus fala agora? O que Deus fala para Abacuque é super importante para nós cristãos, irmãos, que vivemos nos últimos dias. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Vede arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo verá por sua fé. O justo verá por sua fé. A mensagem do profeta deveria ser preservada e deveria ser divulgada. Nós temos muitos versos na Bíblia, muitos textos do livro de Daniel, Ezequiel e no Novo Testamento que falam que Deus deixou o juízo para o tempo do fim. Naquela época, o juízo estava, Deus falou, é um tempo determinado, espera um pouco, vai acontecer. E aconteceu 25 anos depois. A Babilônia atacou aqueles povos, atacou Judá, Jerusalém foi completamente destruída, e o templo também. Isso aí, a gente olha para o passado, irmãos, isso tem que trazer fé para nós, tem que trazer certeza, porque o que Deus prometeu naquela época aconteceu à risca. Isso é só um pouquinho do que nós temos nessa mensagem. Deus cumpriu cada palavra dele, o que ele falou se cumpriu. Imagine agora com respeito aos últimos dias. E no Novo Testamento, vamos abrir lá só para ler Hebreus 10, 37 e 38. O irmão lê para mim agora, irmão. Aqui, Hebreus 10, 37 e 38. O apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus, tudo indica com ele, o apóstolo Paulo, ele diz, ele faz a aplicação agora para a igreja, para aqueles que vivem nos últimos dias, que somos nós, final dos tempos. 10, 37 e 38. E ele achava que os últimos dias eram o tempo dele mesmo, o apóstolo Paulo, a verdade presente era, ele achava que Jesus ia voltar naquela época, e hoje nós temos que continuar acreditando que Jesus vai voltar nessa época também. E esse verso serve para nós cristãos
Com certeza. Pode ler. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, o que Deus quer dizer com isso? Essas palavras? Ele quis dizer para Abacuque? Ele quis dizer que, Abacuque, você tem que viver pela fé. Você tem que... Deus disse para Abacuque: confia em mim. Confia em mim. Confia nos meus propósitos, nos meus desígnios. Não fique questionando demais a Deus. Em Abacuque 2, verso 20, ele fala: o Senhor está em exceção do tempo, cale-se diante dele de toda a terra. Então Deus estava falando para Abacuque: agora fique quietinho, meu filho. Não fique questionando demais os propósitos do Deus Todo-Poderoso. Todos os meus desígnios, tudo que eu faço tem um propósito, tem um destino. Tudo vai se cumprir da maneira como eu estou conduzindo as nações. A senhora diz exatamente isso. Deus está conduzindo todas as nações desse mundo agora no final dos tempos de acordo com seus propósitos, da maneira como Ele vai guiando e vai dirigindo. Por mais que a gente pense que não, agora esse governo que está hoje eu não gosto, o outro que estava eu gostava mais, agora esse outro eu gosto mais, o outro gostava menos. O governo dos Estados Unidos agora voltou o Trump de novo, e depois será que vai ficar? Eu gosto, eu não gosto. Mas tudo está de acordo com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. Pode ter certeza, no final vai dar tudo de acordo com a vontade de Deus. Tudo será de acordo com a vontade de Deus. Amém. A parte final agora, irmãos, da mensagem é a seguinte: é a certeza. Depois Deus fala que os babilônios, agora Deus disse que os babilônios seriam destruídos, seriam também punidos, seriam julgados e seriam vencidos no final. Os babilônios depois foram completamente destruídos, seus exércitos foram derrotados pelos medos e persas no ano 539 a.C. O Império Babilônico parecia tão poderoso, tão invencível, durou apenas 67 anos. 67 anos apenas. Foi vencido pelos medos e persas, que através do seu rei Ciro secou as águas do rio Eufrates, e eles entraram quando Beltesazar fazia uma grande festa. Está no livro de Daniel. Fazia uma festa lá usando até as taças, e apareceu aquela mão de Deus escrevendo ali o juízo final sobre a Babilônia. Muito pouco tempo, a gente olhando para trás, a gente vê: nossa, a Babilônia não durou nada. Tão rico, tão poderoso, e Deus trouxe juízo sobre a Babilônia posteriormente. Agora, a certeza está no capítulo 13, irmãos, que foi escrito, o capítulo 13 foi escrito em forma de música, em forma de cântico. Possivelmente Abacuque fosse um dos líderes da música, fosse um músico também, um profeta lá no templo em Jerusalém. Então ele fala aqui para nós, capítulo 3, ele diz: o Senhor, acho que tem a tradução, acho que é melhor a outra tradução que os irmãos têm, quando ele fala: o Senhor vem, o Senhor vem. E o Senhor vem de Temã. Deus veio de Temã. A outra tradução diz: o Senhor vem. Vocês têm essa tradução? Verso 3: o Senhor vem. Deus veio de Temã. Minha tradução diz: e o santo no monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Segunda vinda de Jesus. É uma profecia escatológica aqui que nós temos, irmãos. Olha só o verso 4, irmãos. Olha que verso maravilhoso. É uma música que eles cantavam no templo naquela época. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. Não é? O resplendor do seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. Aonde? Nas mãos do Senhor Jesus.
Não é isso que Ele vai trazer quando Ele vier na segunda vinda, em glória e majestade? Não vai trazer as suas mãos marcadas com os cravos da cruz? Que é isso que Ele agora conserva a natureza humana lá no céu, embora seja Deus. Ele agora é também verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e Ele vem com essas marcas para mostrar. Veja como é bonito esse verso, né? Das suas mãos saem a sua luz. O poder de Jesus está nas suas mãos. A força de Jesus está no seu sacrifício que morreu na cruz para nos salvar, irmãos. E a certeza final do profeta está agora. O profeta descansa no Senhor, descansa nas promessas de Deus, confia em Deus. Ele passa a confiar de que Deus é que vai cuidar de tudo. É só descansar nos braços de Deus. Ele ainda fala aqui em versos 17 ao 19, encerrando o profeta Abacuque, capítulo 13: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras. Isso aí aconteceu realmente quando os babilônios invadiram Jerusalém. Tudo se acabou, tudo foi destruído. Ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Amém? Amém. Isso passa a ser para a nossa vida, irmãos. O Senhor é a minha força. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está voltando, Ele está vindo. Podemos ouvir os passos do Deus que se aproxima. Já podemos ouvir. Mas se Ele tardar, temos que continuar esperando. Espera. Temos que fazer no Senhor a nossa força, como fez o profeta Abacuque. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente da música, daí ele fala que é uma música no final. Deus nos dará essa força, nos dará o poder que nós precisamos para aguardar, para esperar. Porque até a volta de Jesus não sabemos. Precisamos ter essa força, essa alegria em nossa vida, em nosso coração, porque virão muitas tribulações, muitos problemas. Se nós ficarmos realmente até o final, e a crise final, temos que nos prepararmos para essa crise final espiritualmente. A crise que virá será muito forte, muito poderosa, como aconteceu com Judá. Quantos ali estavam preparados? O profeta estava preparado. O profeta estava preparado para essa crise, mas quantos não estavam preparados para a crise que seguiu? E nós hoje estamos diante dessa crise também. Mas essas crises, a crise maior pode ser que demore ou não, mas virão crises pessoais na nossa vida, como já mencionei no começo. Vamos sofrer perdas, vamos sofrer desapontamentos, vamos sofrer com os problemas da nossa sociedade, familiares que estão ao nosso redor. Precisamos dessa força. O Senhor é minha força. O Senhor é a minha força, é a minha fortaleza, e poderemos vencer como o profeta venceu. Quantos querem essa força que Deus quer te dar? E a alegria de viver essa vida com Cristo, alegria no coração. Amém, né? Amém. Essa é a mensagem que nós temos para essa noite. Vamos louvar a Deus cantando o hino 195.